Oi, eu sou o Ed, seja bem-vindo ao Hypermito. Tudo bem com você? Eu espero que tudo ótimo e hoje nós vamos ver algumas imagens do reboot de Cavaleiros do Zodíaco que foram vazadas pelo streaming chinês e que, na verdade, eu não tenho muita certeza de como se pronuncia isso, mas o que acontece é que, assim como a Crunchyroll está responsável por transmitir esses episódios aqui no ocidente, esse streaming é o responsável por passar o novo Cavaleiro do Zodíaco lá na Ásia. Só que quando você assiste algum episódio, ele te dá sugestões dos próximos episódios para assistir. Ainda não é possível ver esses episódios futuros, eles estão bloqueados mesmo nesse site, porém já dá para ver a miniatura do episódio. Então, a partir daí, a gente consegue especular algumas coisas e é isso que vamos fazer neste vídeo. Essas imagens e algumas das legendas para elas eu peguei da página Os Cavaleiros do Zodíaco Sensei. Eu vou deixar o arroba deles aí embaixo. Eles fazem uma cobertura lá no Facebook a respeito dessa nova série. Mas agora chega de sentimentalismo! Bom, primeiro até para demonstrar que essas imagens são realmente reais e oficiais, a gente tem algumas imagens que foram vazadas dos dois primeiros episódios. A primeira miniatura mostra o primeiro episódio, que muitos de vocês já devem ter assistido, aos 2 minutos e 16, onde a gente tem uma cena meio que de recapitulação do que aconteceu na primeira temporada. Para esse episódio o site tem duas miniaturas diferentes, uma mostrava ali por volta do minuto 2 e uma outra aproximadamente no minuto 7, finalzinho do minuto 6, que já mostrava o treme de Sagitta, que era a luta que também eu creio que vocês já tenham assistido. Alguns episódios têm duas miniaturas por conta de ter a versão dublada em japonês original e a versão dublada em chinês também. Então ficam dois episódios lá no site, os dois episódios às vezes têm miniaturas diferentes. Aí a gente tem a capa, que seria do episódio 2, porém a gente pode ver ali que é no minuto 2 e 18, que é referente ao primeiro episódio, na verdade, quando o Mu explica aos Cavaleiros de Bronze sobre o sétimo sentido. Tem duas miniaturas para esse episódio, mas elas são bem parecidas, como vocês podem notar. Já no episódio 3 podemos ver que vai aparecer o Afrodite de Peixes. Essa cena muito provavelmente se passa na Ilha de Andrômeda, quando ele é enviado para assassinar o Daedalus de Cefeu, no caso o mestre do Shun de Andrômeda. Eu já até comentei pelo vídeo anterior que, pelo visual que é mostrado na abertura, o mestre do Shun muito provavelmente será Daedalus de Cefeu, o mesmo mestre do mangá, e não Albiori, porque ele não parece nada com o Albiori, é exatamente igual ao Daedalus. Então, obviamente, eles vão seguir o mangá e não o anime dessa vez. Eu achei que o Afrodite ficou muito fiel, principalmente o rosto dele, porque como ele é o Cavaleiro de Peixe, nessa imagem dá pra ver claramente que eles fizeram ele realmente com um aspecto de peixe, né? Ele parece uma espécie de mutante peixe. Não, brincadeira, gente. O que acontece é o quê? Essas imagens, elas são as thumbs, as miniaturas dos episódios. Então elas são as imagens bem pequenininhas assim, que ficam lá no site só para você clicar e escolher o episódio que você vai assistir. Então as pessoas que extraíram essas imagens do site usaram um aplicativo para melhorar a qualidade da imagem. E é lógico que esse aplicativo não consegue deixar a imagem como é a original. Ele dá uma forçada, tenta melhorar aquela imagem e meio que montar ali os pixels que estão borrados devido à baixa qualidade. Então é lógico que o rosto dele não vai ser exatamente assim, ainda bem. Ele tá desfigurado por conta disso, por conta da correção de qualidade que fizeram após extrair essas imagens do site. Pela tradução da legenda, o que o Afrodite está falando aí é que no final você é só um cavaleiro de prata, o que confirma a hipótese de que essa cena é exatamente o momento onde ele vai para assassinar o Daedalus de Cefeu. Talvez isso esteja acontecendo em paralelo com a luta de Shun com Saga, na verdade é a armadura de gêmeos, né? O Saga por meio da armadura de gêmeos, enquanto isso o mestre dele sendo assassinado. É realmente uma mudança em relação ao mangá e ao anime original, mas uma mudança somente do momento em que essa cena é revelada. Porque no anime original eles colocaram o Mira do Escorpião em um primeiro momento e depois eles fazem a referência ao Afrodite. Mas ok, dá pra entender que no anime clássico eles não queriam dar spoiler, né, revelar o Afrodite antes da hora. Por isso que eles utilizam o Miro para ilustrar essa situação, mas atualmente não tem mais necessidade de fazer isso e é até melhor apresentar o Afrodite já antes, pra gente já conhecer ele, já ter esse background para quando chegar o momento da Shun enfrentar o Afrodite, ser uma coisa que já foi construída anteriormente na história e criar-se um clímax maior, né, dar uma emoção melhor para a luta. Essa próxima miniatura é do episódio 4, porém, como ela tá aí nos primeiros 2 minutos, provavelmente ela se refere ainda à batalha que acontece no episódio 3 do Afrodite contra o Daedalus. Nessa cena a gente consegue ver uma armadura muito parecida com a do Daedalus, com uma roda
após a jogada sobre ele. Então isso já pode ser o final da batalha, com o Daedalus derrotado e a June chegando pra falar com ele, porque tem uma mão feminina sobre a armadura dele, ele tentando segurar a mão ali como se estivesse morrendo. Ali a mão tá meio que indo como se fosse pra consolar a June de Camaleão. Uma outra miniatura do episódio 4, que novamente deve ter acontecido no 3, essa cena, é uma cena da June com a legenda "Vá para Star Hill". Essa é uma parte bem interessante, que pode ser uma mudança, positiva ou não aí, em relação a quem descobre o corpo do Mestre Shion assassinado. No mangá e anime clássico, quem faz isso é a Marin de Águia, a mestra do Seiya, porém aí talvez tenhamos uma mudança, dando mais destaque a June Camaleão, coisa que foi pedida desde a primeira temporada pelos fãs, né? Muita gente falou por que não colocou a June de Camaleão para ser uma das protagonistas, então já que queriam uma personagem feminina, eu acho que teria sido bem melhor, pra falar a verdade. Mas aí talvez eles usem a June, talvez eles usem Marin e June, talvez as duas vão juntas para Star Hill, talvez a June sirva só pra avisar a Marin, talvez ela vá pro santuário e conte a Marin sobre Star Hill, sobre o que o Daedalus disse pra ela. Mas de qualquer forma, é bom a gente ter mudança, muita gente reclama de tudo que é mudado, mas se for uma mudança positiva, se isso ficar bem na história, se eles conseguirem melhorar o personagem da June, que é um personagem que é muito mal explorado, tanto em mangá quanto no anime clássico, né? E depois o Kurumada esquece a June, ela nunca mais aparece na história, após aquele breve momento que ela tem ali com o Shun. Se isso servir pra crescer, essa personagem vai ser muito bom, porque se fosse pra gente assistir um anime exatamente igual ao anime clássico, era só a gente pegar a série clássica e assistir de novo. Camus de Aquário, provavelmente ele vai aparecer no episódio 4. Pelo que traduzindo dessa legenda, ele tá falando que Deus te perdoe, talvez uma referência a ele ter traído o santuário, né? A ele ter traído a humanidade ao ficar lá da Atena, que está com a profecia de que a Terra vai ser destruída, a humanidade será destruída por causa dela. Certamente ele está usando aí a execução Aurora, essa cena é a Casa de Libra, então para quem ficava fazendo a pergunta, né, oh meu Deus, vai ter Casa de Libra, vai ter a cena da Shun e do Yoga na Casa de Libra? Vai, gente, assim como eles colocaram dois caras para se abraçar, para um aquecer o outro, eles podem colocar um cara e uma mulher também. Não tem nada demais e não tem nada de sexual. Quem vê sexualização naquela cena e não tá fazendo por piada, não tá fazendo simplesmente uma brincadeira, é porque certamente é um doente mental que vê sexualização em tudo. É um desenho infantil. No mangá, o Shun é irmão do Yoga. No mangá, inclusive, a cena é diferente. Ele coloca o Yoga no colo só pra esquentar ele. Por algum motivo, a Toei mudou a cena. O fato é que o que descongelou o Yoga foi o cosmo do Shun e não exatamente o calor corporal, né? Foi o calor corporal mais o cosmo. Então não tinha necessidade nenhuma deles se abraçarem. O que eles podem fazer é simplesmente fazer a cena mais fiel com a cena do mangá, com a cena original, e fazer a Shun colocar somente o Yoga no colo dela e aquecer ele com o cosmo. Simples, fácil de resolver, não sei porque é a polêmica. Sobre a cena, o Camus tá lindo, tá perfeito, a armadura, o efeito de brilho na armadura, o efeito da execução Aurora. Finalmente eles estão dando uma caprichada nos poderes, né? Fazendo os poderes mais elaborados. Como foi o Sekshik Meikai Ha do Máscara da Morte. O Grande Chifre eu vi que teve gente que não gostou, mas eu achei o Grande Chifre bem parecido com a representação dele nos jogos de Saint Seiya, por exemplo. Que eu já tô acostumado e sinceramente gosto de como é feito nos jogos, então eu gostei de como foi feito na animação também, não me incomodou. Na miniatura do episódio 6 temos uma cena do episódio 5, onde o Máscara da Morte usa o Sekshik Meikai. Para essa cena a gente tem duas imagens vazadas, mas elas são basicamente a mesma. É o Máscara da Morte dando Sekshik Meikai Ha. Ao que tudo indica, então, a luta do Máscara da Morte contra Shiryu vai acontecer ali por volta do episódio 5, que tá ok. Não me parece que eles estejam correndo muito com a série, parece que eles aprenderam realmente. Talvez eles tenham corrido até na primeira temporada para acabar logo, para chegar nas 12 casas, né? Porque o carro-chefe de Cavaleiros do Zodíaco são os Cavaleiros de Ouro, são os Cavaleiros do Zodíaco realmente. O que é uma pena. É claro que eu gostaria que a primeira temporada tivesse sido muito melhor do que ela foi, mas se a gente ignorar a primeira temporada e assistir essa que tá sendo realmente boa, pelo menos até agora, eu acho que vale a pena dar uma chance. Já no episódio 6 vamos ter a conclusão da luta entre Máscara da Morte e Shiryu de Dragão. Aí está a cena onde o Máscara da Morte cai no Yomotsu Hirasaka. No episódio 7, como esperado, teremos a luta de Seiya contra a Ioria que está sendo controlada pelo Satã Imperial. E aí a gente vê a cena do Cassius, onde ele diz que é preciso que alguém morra para que a Ioria desperte, para que ele recobre a consciência. Era uma dúvida que a gente tinha, se iríamos ter essa cena do Cassius
se sacrificando pela China nessa nova série, já que meio que parecia que o Cassius tinha morrido naquela segunda luta dele contra a Seiya como Cavaleiro Negro, mas aí a gente tem a resposta: não, o Cassius não morreu naquela cena e vamos ter uma das cenas mais bonitas de Cavaleiro do Zodíaco, na minha opinião, que é essa do sacrifício do Cassius pela China. Cada um tem a sua deusa, Seiya. Muito lindo. Agora finalmente nós vamos para as capas mais polêmicas, com cenas diferentes do clássico, aparentemente, dos episódios que eu tô mais ansioso e ao mesmo tempo com mais medo de assistir. Mas antes disso eu queria deixar o meu muito obrigado ao Caio, que mandou um pix para apoiar o nosso trabalho aqui no canal, nosso trabalho no caso meu e da Su, que me ajuda aqui com alguns vídeos, que a gente faz tudo sozinho, às vezes dá um trabalhão, mas a gente gosta, então vale a pena. Ele aproveitou para perguntar qual é o meu personagem favorito, e meio que ele já imaginava, né? É o Shiryu de Dragão! Mas além disso eu queria aproveitar uma ótima sugestão que o Caio deu, que é de fazer vídeos respondendo perguntas de vocês. Então deixem perguntas aqui nos comentários desse vídeo mesmo, sobre a série clássica, sobre essa série nova, sobre Cavaleiro do Zodíaco em geral, sobre o canal, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem saber. E no vídeo especial de 35 mil inscritos, vou tentar responder todo mundo, né? Responder o máximo de comentários que eu puder, pelo menos. Se você puder ajudar essa meta chega mais rápido, apresenta o canal para algum amigo seu que também gosta de Cavaleiro do Zodíaco. Agora bora ver como vai ser o próximo episódio. Bom, é isso. Essa aí é a cena que aparece pra gente no episódio 8. Parece muito ser um dos Cavaleiros Fantasmas de Jamiel, aqueles que o Shiryu encontra quando vai consertar a armadura dele do Seiya. Nessa nova série as armaduras não ficaram destruídas ainda em nenhum momento, elas só ficaram danificadas, mas não foram destruídas, então Shiryu não precisou levar as armaduras para serem consertadas. Portanto, não foram mostrados os fantasmas de Jamiel até agora. Então essa cena tá bem misteriosa, tem várias especulações sobre o que pode ser isso aí. Pode ser já a luta entre Ikki e Shaka começando, o que eu acho difícil por uma outra miniatura que nós vamos ver daqui a pouco. E se fosse isso aí, poderia ser, por exemplo, um dos mundos do ciclo das 6 existências, né? Uma representação um pouco diferente, mas poderia ser uma representação desses mundos, talvez o mundo, o Ashra, eu acho que é o mundo das batalhas, né? Como ele tá com armadura, os guerreiros que ficam lutando eternamente. Poderia ser também a ilusão do golpe fantasma de Fênix sendo refletida por Shaka e Ikki sofrendo essa ilusão no lugar da ilusão do clássico ou um adicional à ilusão que nós temos no clássico, porque eu espero que eles não mudem aquela ilusão do Ikki criança, tendo que cuidar do Shun, que é um dos melhores golpes fantasma de Fênix para mim em toda a série, então eu espero que não mudem isso. Uma outra hipótese seria, por exemplo, um arco paralelo da Julie de Camarião, ela tentando subir em Star Hill e essas caveiras aparecendo para enfrentá-la, talvez uma ilusão do Saga mesmo para impedir ela ou a Marin de chegar em Star Hill. Eu acho que seria uma boa opção para dar alguma participação maior para as Amazonas. A June é uma personagem bem injustiçada, bem esquecida na série clássica, e aí seria uma oportunidade de vermos elas. Uma outra hipótese que eu posso imaginar seria finalmente eles mostrando aquela visão que o Moon mostrou para os Cavaleiros de Bronze e que o Saga mostrou para os Cavaleiros de Ouro, de como seria o fim da humanidade. Talvez seja uma visão do que Hades faria, não sei. É uma imagem realmente bem interessante, parece muito com o Cemitério das Armaduras, mas eu não sei se eles vão conseguir usar isso de alguma forma. Será que a June iria para o Cemitério das Armaduras? Será que os outros Cavaleiros de Bronze, os Cavaleiros de Bronze secundários iriam para lá? Isso seria uma ótima opção se as armaduras deles tivessem sido destruídas, assim como são destruídas no clássico, e eles tivessem que ir lá para restaurar as armaduras em Jamiel, e aí tivesse um flashback, né, de repente deles falando que eles foram juntos e tiveram que atravessar o Cemitério das Armaduras. Isso seria bem legal, mas infelizmente eles não tiveram as armaduras destruídas também, então eles não teriam motivos para ir lá em Jamiel. Aproveita e diz aí nos comentários o que você acha que significa essa cena aí. Uma outra cena bem polêmica, essa talvez a mais incrível de todas, inclusive foi mal aí pelo clickbait na thumb, mas eu queria que vocês vissem isso, porque vamos ter uma cena extra do Aldebaran. É bom
que sempre foi esquecido na série clássica, que só servia de saco de pancada, só servia pra mostrar nível de poder de outros, né? Mostrar nível de poder de Sorrento no mangá, mostrar nível de poder dos guerreiros deuses no anime. Finalmente a gente vai ter uma cena de destaque do Debão. Parece aí que o cenário tá todo destruído em volta dele. Poderia ser um flashback, né? Alguma luta anterior do Aldebaran, só que com certeza não é, porque o chifre dele já tá quebrado nessa cena. Então isso é depois da batalha dele com Seiya. E aí eu me pergunto, será que isso tem a ver com aqueles Cavaleiros Fantasmas? Será que o Aldebaran vai ter que enfrentar aqueles Cavaleiros Fantasmas? Eles são uma espécie de ilusão que talvez o Saga tenha mandado pra tentar matar a Saori, porque o Aldebaran falou que queria ir lá com o Mu no último episódio pra ver como era a Athena, né? Pra ver como que tava a Athena. Então já penso se eles estão lá guardando a Athena e de repente aparecem esses Cavaleiros Fantasma pra atacarem o Totoro. É lógico que provavelmente eles vão conseguir se livrar facilmente dessa situação, afinal tem 2 Cavaleiros de Ouro lá, mas seria legal ver um pouco mais do Aldebaran, porque o Aldebaran é um personagem que é bem esquecido na série, então seria legal ver ele interagindo um pouco mais, ver um pouco mais a respeito do único cavaleiro brasileiro que a gente tem em Saint Seiya. Aí uma outra hipótese que eu posso imaginar é que talvez coloquem o Aldebaran para tentar impedir quem for chegar em Star Hill, porque Star Hill teoricamente é um lugar sagrado onde somente o grande mestre poderia ir. Talvez eles possam fazer uma cena onde o Aldebaran perceba que a June ou o Marinho, ou talvez as duas, estejam indo para Star Hill e ele vá até lá para tentar impedi-las. No lugar do clone oxigenado do Cassius, a gente tenha o Aldebaran lutando contra as duas. Eu acho que isso seria bem mais legal, porque daria bem mais impacto, né? Isso no caso, a Marinha é uma Amazona de prata, seria legal ver ela lutando contra um Cavaleiro de Ouro, e se ela tivesse a ajuda da June, seria bem mais legal. Um detalhe interessante é que o olho do Aldebaran aí nessa cena tá azul, mas isso pode ser por causa da correção, né? Pode ser o software, quando fez o melhoramento de imagem, acabou borrando o olho dele ou coisa assim. Eu já vi até gente teorizando que isso seria porque ele seria controlado, mas a única pessoa que tá controlando mente aí nesse momento é o Saga de Gêmeos, e a gente viu que o olho do Ayora ficou vermelho e não azul, então não faria sentido nenhum ser o Satã Imperial. Como eu gostei dos 2 primeiros episódios, eu tô mais empolgado do que com medo dessas mudanças, mas é claro que sempre pode ser alguma cagada, né? Eu espero que não seja o Gurad que o Aldebaran tá olhando aí. Se não for o Gurad, já tá bom. É lógico que tem uma possibilidade muito mais plausível, que é o quê? Prepara agora, hein? Se prepara que essa teoria é forte. Essa daqui é que eu mais acredito que vai ser verdade. Tatsumi levou aquele golpe do Mu, não levou? Tava inconsciente. Tatsumi vai acordar, vai ver o Mu e o Aldebaran ali em volta da Saori, vai ficar putaço, já vai tirar a espada de bambu e vai pra cima do Aldebaran, vai pra cima do Mu. Vocês podem ver que tá tudo destruído ali, porque o Tatsumi já meteu o vara de bambu e destruiu a casa de Ares. Escreve aí que é certeza que é isso que vai acontecer. Se não for isso, foi o Jabu que chegou ali e tá voltando pra quebrar. Agora a última imagem é uma cena que é provavelmente do episódio 10 e é mostrada no episódio 11. Que é a clássica cena onde o Shiryu tenta acertar o cólera do dragão no chakra de virgem e ele bloqueia o golpe com apenas uma mão. Parece que eles vão manter aquela primeira luta dos 4 de bronze tentando vencer o chakra, depois ficando inconscientes e depois o Ikki chegando para salvar. Como essa cena é do episódio 11, talvez a gente termine com a morte do Ikki, essa primeira parte, porque já foram anunciados 12 episódios para essa primeira parte, então eles devem terminar essa série com o sacrifício, com a redenção de Ikki, onde ele morre para salvar os irmãos, no caso dessa série para salvar a irmã, né, porque aí só a Shun mesmo, que é a irmã dele. Por enquanto é isso, não esqueça de comentar aí, mais do que nunca eu quero saber qual que é a sua opinião, vamos discutir, vamos teorizar a respeito dessas imagens aí, principalmente essa imagem do Debão e essa imagem dos Cavaleiros Fantasmas, o que será que isso daí significa, hein, gente? Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça o like, se inscreva e ative a sineta para receber todos os novos conteúdos que forem lançados aqui no canal. E se puder, compartilhar esse vídeo, que ajuda demais, e se você quiser ajudar mais ainda, aí embaixo vão estar o link da nossa lojinha, nosso link de afiliado da Amazon, o Pix e o PicPay aqui do canal. Caso você ainda não tenha visto, eu já fiz a análise do primeiro episódio dessa série e vai estar aqui para você clicar e conferir. Valeu, até mais!